Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um bate-papo aqui sobre peças, serviços e acessórios sobre o universo de pós-venda de concessionárias. Eu sou Olavo Centeno e hoje nós vamos falar um pouco sobre como realmente performar bem sendo um consultor de serviços, sendo um vendedor de acessórios, sendo um vendedor de peças. O time ali que encara o cliente e tem essa missão de vender algo, de atender bem, de encantar, surpreender e reter o seu cliente. Para você que faz parte desse grupo, consultor de serviço, o técnico que atende também o cliente, vendedor de peças e vendedor de acessório, como performar bem. Eu trouxe aqui algumas características básicas, mas que elas são encontradas em todos os profissionais que performam bem, em todos os profissionais que têm bons resultados. E o resultado não é só o financeiro. Nós estamos falando de um resultado quantitativo, sim, os números de atendimento diário, mas também qualitativos. Porque não adianta você performar bem por um período e perder todos os seus clientes, assim como também não adianta ter os clientes que amam o que você, como você atende eles, mas você não consegue transformar isso em resultados financeiros e também não dá para ter esses dois mundos e a tua vida ser uma bagunça total, a vida pessoal ser uma zona. Tem que organizar, né? Tudo. Tem que ter uma bons números nessas três esferas. Vamos trazer aqui algumas características que são encontradas sim em todos os profissionais de performance. E a primeira é a atitude. Cara, a atitude positiva é de uma importância para o sucesso tremenda. E é muito difícil de encontrar isso hoje em dia. Uma atitude positiva. A maneira como a gente desperta e encara o nosso dia, a maneira como a gente vai encarar o trabalho ali, a maneira como a gente vai encarar o próximo cliente, a maneira como nós vamos encarar os nossos colegas de trabalho e os desafios que esse dia vai trazer para cada um, faz uma diferença muito grande. E eu sei que parece clichê, parece um papinho é, vago, mas não é. A atitude muda tudo. E muda tudo por quê? Primeiro, porque a gente pode ter uma atitude reativa a tudo. Uma atitude reativa. Aconteceu algo, eu vou lá e tomo ciência daquele algo e faço algo para mudar. Aí eu lido com a situação. Outra maneira é ter uma atitude proativa. Então eu posso, sim, chegar no meu dia de trabalho e encarar o que estiver vindo do jeito que vi, e aí vai chegando os clientes e eu vou entendendo as suas demandas, vou levando os seus elogios e tomando as suas bordoadas e vou lidando com isso, vou vendo os problemas que vão acontecendo na oficina e vou lidando com isso e vou passando isso para o cliente e no final do dia, se tudo der certo, eu lá pelas 18, 19 horas paro com tudo e vou para casa. Isso é uma maneira reativa. Outra maneira é eu já me preparar antecipadamente para o que virá amanhã, sabendo quais são os clientes que eu vou receber, e tentando entender um pouco do histórico deles hoje mesmo. Para todos que já estão agendados, eu consigo ver a última passagem que ele teve, a última visita que foi, a última ordem de serviço que foi aberta em garantia. Eu já sei mais ou menos, eu já procuro saber como é que foi a pesquisa de avaliação que ele fez, a última dele. Então eu já entendo mais ou menos o clima que o cliente tem, como é que ele foi atendido, o tipo de problemas pelos quais ele já passou, e aí eu estou mais preparado para atender, uma maneira proativa. Então, quando eu vou atender o cliente, eu tenho mais cuidado, eu vou para o lado A, vou pelo lado B, e eu sei lidar com isso. Eu vou já, ao passar para a oficina, eu já fico sabendo se sou eu que distribuo o serviço, eu já sei com meus técnicos aonde cada um performa melhor e onde performa de maneira menos eficiente, então eu já me antecipo a isso e aí por consequência
naqueles que eu sei que o cara vai performar de maneira complicada, menor, eu já vou lá e busco que ele tenha mais atenção naquilo. Se eu sei que eu estou passando um serviço para alguém que tem uma tendência a se perder no tempo, eu vou lá e vou avisando, ajudo ele ou busco ajuda do líder da oficina a que ele se mantenha dentro do tempo, e se não for possível se manter dentro do tempo, eu fique sabendo o mais rápido possível. Então, eu estou sempre de maneira antecipada, proativa, para que eu não tenha problemas durante o meu dia. Olha só, isso é atitude, uma atitude reativa e outra uma atitude proativa. E essa proativa está dentro desse pacote de atitude positiva, encarando o meu dia, e isso faz uma diferença muito grande no final do dia. E se um dia só complicado pode drenar a nossa energia, imagina uma semana. Como é que você vai estar na sexta? Imagina um mês. Como é que você vai estar no final do mês? O trimestre. Aí você quer ir embora. Ou você já não performa mais de maneira positiva. Antes você ia chegando na sexta-feira cansado, você já está chegando na quarta. Daqui a pouco você já está chegando na segunda-feira cansado. E aí os teus resultados são ruins. Daqui a pouco você nem parte mais faz daquela concessionária. Então, a atitude é muito importante. Outro ponto que tem muito a ver, está ancorado à atitude positiva, são as primeiras impressões. Pessoal, poxa, olha para si próprio. Como que você encara as outras pessoas, todos os profissionais que nos atendem, que te atendem durante a tua jornada de cliente, que nós somos clientes boa parte do nosso dia. Com um monte de pessoas e empresas que nós nos relacionamos, nós somos clientes. Quando essas empresas, esses profissionais se relacionam com a gente, nós fazemos uma análise muito rápida ali nos primeiros segundos do atendimento. Porque isso chama a tal da primeira boa impressão. A primeira impressão é a que fica. Positivo ou negativo vai ficar. Como é que você está lidando com isso? Como é que você garante uma primeira excelente primeira impressão? Como é que você faz isso? Como é que você faz para conquistar aí a confiança do teu cliente o mais rápido possível? Então, a segunda característica é causar uma primeira boa impressão. E aí a terceira também está ancorada nessa, que é relacionamento. Profissionais de atendimento, peças, acessórios ou serviços que performam muito são os que se relacionam com o cliente. E se relacionar com o cliente, primeiro, não é estar casado com o cliente. Segundo, não é namorar o cliente. Terceiro, não é porque a gente conversa com ele quando ele está aqui na nossa empresa, e aí eu me relaciono bem com ele, porque eu sou gentil, eu sou afável, eu tenho vivacidade, eu brilho nos olhos, aperto de mão forte, e aí quando ele está aqui comigo, eu me relaciono muito bem com ele. Não, não é isso, é quando ele não está aqui. Não é a empresa que tem que mandar um oi para o cliente. Pô, se você, o cliente, é você que está atendendo ele, você tem que mandar um oi para o cliente. Você tem que saber as datas importantes para o cliente, o que está acontecendo com o cliente. E se relacionar com ele, ajudar ele a tirar o melhor proveito daquele veículo que ele tem, seja uma motocicleta, um caminhão, um automóvel, um implemento agrícola. Você já pensou que muitos dos nossos clientes usam esses veículos para ganhar dinheiro? Como é que a gente ajuda ele a melhorar, a ter sucesso nesse dia a dia dele? Pô, você é o responsável, você pode fazer isso, se relacionando, mandando dicas, ajudando ele nesse sentido. Tem datas importantes, pô, tem cliente que vem e fala muito do filho, da filha, do que está acontecendo, que naquele mês vai acontecer naquele mês ou no próximo mês, e aí a gente perde a oportunidade de, sabe, fazer algo que é tocar o coração do cliente, fazer o cliente te ver não como um consultor de serviço, um vendedor de acessório, um vendedor de peça da concessionária tal, da montadora X, e sim como o João, a Maria, o Pedro, a Antônia, que entrou em contato com ele. Às vezes o cliente está no nosso consultório e está falando, pô, eu estou um pouco ansioso porque meu filho vai fazer uma viagem mês que vem, vai ficar 40 dias fora no intercâmbio, e eu, poxa, é a primeira vez que isso vai acontecer. Poxa, cara,
Marca ali na tua agenda para daqui 40, 50 dias, sei lá, 60 dias, entrar em contato com o cliente e perguntar se correu tudo bem, como é que foi aí aquele momento do filho fora, se ele aprendeu, se ele curtiu. Olha a diferença que você vai fazer para aquele cliente. Ah, mas vou fazer isso para todos? Pô, sabe por quê? A maioria das pessoas, quando eu falo sobre relacionamento, acha que vai ser impossível fazer isso porque não se relaciona com ninguém, tem que atender 400 clientes por dia de maneira medíocre para tentar ter um mínimo de resultado financeiro. A gente não precisa atender muita gente, não. Poucos clientes com, com os quais nós nos relacionamos, poucos clientes que confiam muito na gente todo santo dia é o suficiente para fazer um faturamento altíssimo, um ticket médio altíssimo, com uma satisfação do cliente muito boa e com margens de lucro e rentabilidade para funcionário maravilhosos. Você não precisa atender todo mundo. Na verdade, é porque a gente quer atender todo mundo de maneira muito medíocre que a gente faz pouco por todos e obtém pouco de todos. Mude essa maneira e as coisas mudarão para você. Próxima característica muito importante para relacionamento faz e está ancorada, faz sentido, é, sem sombra de dúvidas, saber se comunicar de maneira clara e eficaz. Comunicar de maneira clara e eficaz. Já falei muito sobre comunicação aqui. Comunicação não é só falar bem, não é falar de maneira clara, não é ter início, meio e fim, não é ter uma dicção boa, não é ter um bom português. Isso é metade. Isso é metade. A outra metade é escutar de maneira ativa. Porque a comunicação, primeiro, para passar as informações que o meu cliente precisa, eu tenho que entender o que ele não sabe. Eu tenho que entender as dores, os desejos, as ansiedades dele, as necessidades dele. E eu só consigo entender de verdade se eu escuto de maneira ativa. Eu não entrar aqui e sair pelo outro lado, eu estou ouvindo e isso é péssimo. Eu tenho que escutar de maneira ativa. Eu tenho que entender o que está nas entrelinhas. Eu tenho que fazer uma leitura da expressão que o cliente tem, não só do tom de voz, do timbre, da cadência de voz, mas como é que tá a cara dele, a expressão facial dele, o que ele está mostrando para ti que não está na voz. Isso é uma escuta ativa. Isso é a outra metade. Se comunicar é muito importante. Para quem atende clientes, a comunicação clara e eficaz, falar bem e escutar de maneira ativa faz uma diferença tremenda. E aí? Essas características que eu passei já fazem parte do teu pool de habilidades do cotidiano? Você performa bem em cada uma delas? Ainda não? Pô, pega aquela em que você tem mais dificuldades e vai para cima, treina, aprende, estuda, põe em prática, melhora um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, e logo logo você vai estar performando muito bem nessas habilidades. Sucesso, muitas vendas e a gente se vê aí num próximo bate-papo. Tchau, tchau.